Olá a todos, estamos de volta para mais um programa O Perito. Sou Ansel Lankman, responsável técnico pela Lank Engenharia, um escritório especializado em perícias em condomínios. Hoje vamos tratar novamente do assunto dificuldades de manutenção que você, síndico, herdou da construtora. E o assunto específico de hoje vai ser pingadeiras de concreto. De que maneira que elas criam problemas para a manutenção e como eu sugiro que vocês possam resolver. A divulgação dos nossos vídeos, das nossas dicas e de tudo aquilo que a gente procura transmitir para vocês é muito importante. Então, dê um like aqui e compartilhe esse vídeo com quem você conhece, para quem você acha que isso pode ser útil. Quando você está administrando um condomínio cujas pingadeiras sob as janelas são de placas de concreto, você tem, na verdade, uma bomba que vai estourar uma hora. Num certo momento, você vai ter um grande problema. Por quê? É isso que eu quero mostrar para vocês. Veja esse primeiro caso, onde a pingadeira está totalmente escura por conta da umidade que ela absorveu. Por que aconteceu isso? Bem, é muito comum que você encontre pingadeiras que foram colocadas com uma inclinação errada. Ela está com uma declividade para dentro, na direção da janela, ao invés de estar para fora. E foi precisamente o que aconteceu aqui nesse caso. Isso gerou um acúmulo de água entre a pingadeira e a própria janela. Essa água, ela se infiltrou. O concreto, por ser um material poroso, ele permite que a água ingresse no interior dele e ficando com esse aspecto. Agora, esse problema não é apenas um problema de estética, de uma questão de que a pingadeira ficou feia. Por conta dessa porosidade que deixou a pingadeira com aspecto estético muito ruim, nós vamos ter problemas também técnicos, que vai gerar outros problemas lá na frente, como vamos ver daqui a pouquinho. O concreto deve ter uma espessura mínima, pelas próprias características construtivas dele. Veja aqui nessa foto. Olha a grossura que tem essa pingadeira. E por que ela tem essa espessura toda? Esse desenho, que é mais um esquema, mostra o que acontece numa peça de concreto. Ela é fundida e dentro dela tem uma ferragem que é o que dá resistência, que dá consistência para ela. Entre essa ferragem e a borda da pingadeira, eu preciso ter uma espessura mínima de concreto que recebe o nome de cobrimento. Esse cobrimento mínimo deve ser igual a 2 centímetros, no mínimo. E como eu tenho concreto para cima e para baixo do ferro, essa peça vai ter que ter pelo menos 4 centímetros de altura. Ora, deixou de ser uma capa de material para simples proteção. Passou a ser uma peça de concreto mesmo, robusta, grande e até certo ponto grosseira. E quanto maior a espessura que a gente tem nessas peças, maior a necessidade de nós darmos para ela um trato de manutenção que impeça que ocorram problemas. O primeiro deles é o que a gente falou no item passado, é uma impermeabilização para que se evite que a água penetre no meio do concreto e deixe ele escurecido e propenso a outras patologias ainda. A umidade que se infiltra no meio do concreto, ela começa a corroer essa ferragem que vocês viram na foto passada. Bem, o ferro, quando se oxida, ele se expande e começa a romper o próprio concreto. Como você pode ver nessa próxima foto, onde o concreto está rompido, ele perdeu pedaços por conta da oxidação do ferro. Esses pedaços caíram lá embaixo, ou seja, há riscos de danos materiais, riscos de danos pessoais e você, síndico, fica comprometido nessa história. Nós vimos então que o fato das pingadeiras serem de concreto dificultam em muito a ação do síndico no sentido de manter e dar a devida proteção a essas peças. Mesmo que as dificuldades de manutenção
sejam criadas pelo próprio morador, como nós vamos ver agora. Note essa tela. Ela impede qualquer tipo de acesso a toda a parte da pingadeira, a borda, a parte inferior, enfim, essa tela impede que seja feita uma manutenção adequada na superfície da pingadeira. Veja essa foto agora então, onde a grade permite que o morador coloque até objetos entre a janela e a própria grade. Mas percebam que na borda da pingadeira o aspecto é totalmente diferente do restante da peça. Por quê? Porque lá você não tem acesso, você não consegue limpar, não consegue fazer nada. Enfim, a grade colocada pelo morador criou um transtorno para os administradores do condomínio na tentativa de fazer uma manutenção adequada naquelas pingadeiras. A situação fica mais complicada quando o morador usa a própria pingadeira para fixar a tela ou a grade. Por exemplo, nessa foto. Note que a tela está colocada bem na beiradinha da pingadeira. Vocês lembram daquele desenho que eu coloquei antes, que mostra o cobrimento do concreto? Uma parte da pingadeira onde é só concreto e o ferro não chega lá? Pois bem, é a parte mais frágil dela. Se ele vai colocar ganchos, pregos, algum elemento qualquer perfurante para fixar essa tela, na beiradinha da pingadeira, ele está promovendo fragilidades que vão danificar a peça e ela vai se desprender, vai criar problemas. Veja que na parte inferior da pingadeira já tem trincas, já tem fissuras, ela já está danificada por esse tipo de ação. Uma das técnicas que a Lank Engenharia usa para produzir imagens como as que a gente viu ao longo desse programa é a utilização de drone. Vocês estão vendo aqui agora um drone filmando a fachada de uma das torres do condomínio onde eu obtive as imagens. Com o drone eu consigo uma aproximação e um ângulo de visão que do solo ou de uma cadeirinha eu não consigo obter. É muito bom e é uma maneira de poder controlar melhor a filmagem, porque o voo do drone ele é controlado em terra. E eu tenho na mão um tablet como esse, onde o que o drone está mostrando, eu olho aqui no tablet também. Então eu posso direcionar, colocar um pouco mais distante, um pouco mais próximo, um pouco mais para a direita, um pouco para a esquerda, enfim, produzir a imagem da maneira mais favorável para mostrar aquilo que eu quero mostrar. E como fazer então para escapar dessa armadilha, entre aspas, das pingadeiras de concreto? A utilização da ardósia é uma solução econômica, assim como placas de granito não são tão baratas, mas também são soluções viáveis. Enfim, há soluções e há opções para diferentes gostos e diferentes disponibilidades financeiras. Agora, o fato de se utilizar uma pedra, um material que já vem pronto, que não é fundido, que não é fabricado e não é poroso e sujeito a infiltrações como é o concreto, vai trazer para você muitas vantagens, como por exemplo nessa imagem que a gente está vendo aqui agora. Note que essa placa de ardósia que nós estamos vendo, ela é bem mais fininha, bem menos espessa do que o concreto, ela recebeu um polimento, ela pode estar encerada, enfim, tem uma série de tratamentos que ela admite que são mais em conta e mais fáceis de manter do que aquelas peças que nós vimos nas fotos anteriores. O que eu acho importante chamar atenção para você é que o morador deve ser orientado para que não faça nenhum tipo de intervenção na pingadeira sem antes consultar a um técnico no assunto, o síndico ou o engenheiro, que seja da confiança do síndico, para evitar esse tipo de problema que eu mostrei há pouco. É importante que a fixação das telas seja feita de uma maneira coerente, de uma maneira racional e que traga menos prejuízo para a sua edificação. É mais um assunto para que o síndico peça informações ao morador com relação às obras e ao que ele pretende instalar no apartamento dele. Porque a própria tela, que é uma coisa teoricamente simples, pode criar problemas futuros. A pergunta de hoje vem do
Estou recebendo um alerta da produção. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativa o sininho para que você receba notificações dos novos programas que virão. Vamos lá. A pergunta hoje vem da Vanderleia Gomes. Mais um alerta, não é Vanderleia, é Vanderleia. Desculpe, Vanderleia. Pergunta a Vanderleia. Tenho infiltrações perto das janelas em vários apartamentos do prédio em que sou síndica. Abri chamados na construtora, mas alegaram que a culpa é dos furos feitos para colocar as telas. Eles têm razão? A Vanderleia, inclusive, nos mandou uma foto da janela do prédio dela. Bem, Vanderleia, o que eu tenho para dizer para você é o seguinte: eles podem ter razão ou não, mas de qualquer forma, a construtora sempre vai utilizar esse fato para justificar um problema que pode ser de uma outra origem. Então, o que eu aconselho é que em todos os casos, com infiltração ou sem infiltração, esses furos dos ganchos de fixação de redes ou de grades sejam vedados com um material próprio. Há uma série de produtos indicados para essa função e essa vedação é muito útil e eu posso até dizer, até certo ponto, ela é obrigatória. Chegamos então ao final de mais um programa O Perito. Continue mandando sugestões de pauta, perguntas, faça como a Vanderleia, que vai ganhar uma linda caneca como essa por ter enviado a sua pergunta, e aguardo vocês no nosso próximo programa.